A graça e a paz de Jesus Cristo. Hoje é dia 4 de abril de 2026 e nós estamos usando esse mês de abril, que é o mês da Páscoa, para realizar a leitura e a meditação no Evangelho de João. O Evangelho de João tem 21 capítulos e ele fala a respeito de Jesus. Como Jesus é o celebrado da Páscoa, foi ele que morreu por nós numa sexta-feira e ressuscitou ao terceiro dia para trazer a salvação para nós. Nós vamos ler e estudar o Evangelho de João durante 21 dias. Eu convido você a entrar nesse propósito. Você que já está no propósito, vamos continuar até o dia 21 de abril. Hoje é dia 4, vamos ler João capítulo 4, e João capítulo 4 nos conta a respeito de dois encontros que Jesus teve. Jesus teve um encontro com uma mulher samaritana e depois ele teve um encontro com um oficial cujo filho estava muito doente. Nesses encontros, Jesus trouxe transformação tanto na vida da mulher samaritana quanto na vida desse oficial, que nos revelam a bondade do Senhor Jesus e como ele quer que nós sigamos a Deus. Então vamos ler aqui João capítulo 4. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. 2. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, ele saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Aqui, para nós entendermos bem esse trajeto que Jesus fez, que ele estava na região da Judéia e depois ele estava retornando para a Galiléia, vamos olhar aqui um mapa para entendermos como que era essa movimentação de Jesus. Então aqui está um mapa que nos mostra a região da Judéia, a região da Samaria e a região da Galiléia. Eu vou ampliar aqui o mapa, e ampliando o mapa, você pode ver aqui no topo da tela, no meio, escrito Galiléia. Essa região em amarelo, que está no meio e no topo da tela, era a Galiléia. Você pode ver ali, nessa parte amarela, que tem a cidade de Nazaré. Nazaré fica na região da Galiléia, onde Jesus cresceu, onde Jesus nasceu. Aqui no meio, na parte verde, você vê Samaria. E aqui embaixo, você vê a Judéia. Ampliando aqui a Judéia, você vê que perto aqui da Judéia estava Jerusalém, Emaús, Belém, essas cidades aqui. Então, veja, a Judéia ficava na região do sul, Samaria era o meio do caminho. Vamos voltando aqui, então, você tem no sul, na parte verde claro aqui, a Judéia. Aí você vê Samaria, mais no topo, e você vê a Galiléia. Então Jesus, ele tinha que passar pela região da Samaria, que ficava no meio, para chegar na Galiléia. Só que aqui tem um detalhe. Os judeus, eles nunca percorriam esse caminho de Samaria, esse caminho do meio aqui.
Se você olhar aqui no canto esquerdo em azul, fica o mar Mediterrâneo. Você vê no canto superior esquerdo escrito mar Mediterrâneo. Então aqui o povo judeu fazia o seguinte: eles iam até o mar Mediterrâneo e eles iam pela praia, eles iam pela orla, eles subiam da Judéia até a Galiléia pela orla. Ou se não, eles pegavam o caminho aqui do lado. Aqui do lado, na região da Judéia, você vê aqui o Mar Morto. Aqui você vê o Mar Morto e você vê aqui que tinha Bereia, aqui de amarelo. Então o que as pessoas faziam? Elas vinham aqui pelo Mar Morto e tinha um caminho aqui, nesse contorno preto, na Judéia, eles iam de Judéia e subiam até a Galiléia pelo lado, indo por Bereia, Gileade. Então o povo judeu fazia o seguinte: ou eles iam pela esquerda, contornando o mar Mediterrâneo, ou eles vinham pela direita, aqui na direção de Gileade, na Bereia, e subiam até a Galiléia. Jesus, ele fez um caminho que normalmente não se fazia. Ele foi pelo meio para passar pela região de Samaria. Então, voltando aqui para o texto, nós vemos aqui no versículo 1, os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. Antes de prosseguir aqui no capítulo 4, para você entender o contexto, em João, no capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus foi até a cidade de Caná da Galiléia e que ele realizou seu primeiro milagre, que foi a transformação da água em vinho dentro de um casamento. Depois que Jesus operou esse milagre, a Bíblia conta que ele foi até a Judéia, que ele foi até Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus quebrou todas as bancas que vendiam animais e que negociavam dentro do templo. E em Jerusalém, no capítulo 3, nós vimos que Jesus teve uma conversa com Nicodemos. Então, nesse período que Jesus estava em Jerusalém, os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. Agora, no capítulo 4, Jesus está retornando. Ele está saindo de Jerusalém, que fica na Judéia, está voltando, ele está subindo. Como nós vimos ali no mapa, a Galiléia ficava na região do norte. Jerusalém ficava na Judéia, na região do sul. No meio do caminho ficava a região de Samaria. Então agora Jesus estava saindo de Jerusalém, da Judéia, e estava voltando para a Galiléia. Então agora, no capítulo 4, os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. Esses fariseus aqui está se referindo aos fariseus que estavam em Jerusalém. Aí o versículo 2, de fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. 3, quando Jesus ficou sabendo disso, ele saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. Então, quando Jesus ficou sabendo que todos os fariseus já sabiam que ele estava batizando mais pessoas do que João Batista, ele voltou para a Galiléia. Isso tem um propósito. Jesus foi até Jerusalém e era necessário que ele batizasse mais pessoas. Era necessário que o nome dele crescesse. Era necessário que todos soubessem que ele era Jesus, que ele estava realizando a missão de Deus na vida dele. E quando Jesus entendeu que os fariseus já tinham percebido que ele que estava crescendo e João estava diminuindo, que era isso que era necessário que acontecesse,
Jesus disse: agora eu posso voltar para a Galiléia. Agora 4. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Esse versículo 4 tem duas interpretações teológicas. A primeira interpretação: por que Jesus tinha que passar pela região da Samaria? Como nós olhamos no mapa, os judeus vinham pela orla do mar Mediterrâneo e subiam até a Galiléia ou iam pelo lado direito, passando pela região de Bereia, para contornar a região de Samaria. Mas Jesus ele fez o contrário, ele tinha de passar por Samaria. Então, geograficamente, seria possível dizer que Jesus tinha que passar pela Samaria, porque era o caminho do meio, e um detalhe, era o caminho mais curto. Os caminhos dos lados eram mais longos. Essa é a primeira interpretação, a interpretação geográfica. Jesus tinha que passar, se ele quisesse ir pelo meio, ele tinha que cruzar a Samaria. E existe uma segunda interpretação. Jesus tinha de passar pela região da Samaria porque Deus, o Espírito Santo, disse para ele: você tem que ir pelo caminho do meio, porque no caminho do meio você tem que cuidar de uma pessoa, de uma alma. E essa é a interpretação que prevalece, a interpretação que a maior parte dos teólogos diz que é a interpretação certa. Por quê? Porque Jesus poderia facilmente pegar o caminho do mar Mediterrâneo pela esquerda, ou ele poderia pegar o caminho de Bereia pela direita. Se ele pegou o caminho do meio para passar pela região da Samaria, é porque Jesus tinha um propósito nisso. Então, versículo 5. Ele chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. 6. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. 7. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. 8. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. 9. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, como você está vendo aqui, os dois povos não se falavam. 10. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. 11. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? 12. O nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Isso aqui, a mulher samaritana olhando para Jesus e dizendo para ele: foi Jacó que deu o poço para nós. A família do Jacó bebeu da água. O Senhor é mais importante que ele? 13. Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. 14. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. 15. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Você vê aqui nesse texto que a mulher não entendeu do que Jesus estava falando. Jesus estava falando da presença de Deus. A água da vida representa a presença de Deus. Jesus estava dizendo: quem vier até mim, Jesus
vai receber a água da vida, vai receber a minha presença e nunca mais terá sede na sua alma. Mas ela não entendeu assim. Ela entendeu que Jesus daria uma água que a pouparia de ter que buscar a água naquele poço. Agora no versículo 16, Jesus diz para essa mulher: vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. 17. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido. 18. Pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Imagine o choque que essa mulher teve. Ela tinha tido 5 maridos. Ela estava vivendo com o 6º homem e que não era marido dela. Agora vem Jesus, que ela nunca viu na vida, e olha para ela e fala: me traga o seu marido. Ela fala: eu não tenho marido. Jesus vem e fala: é verdade, você já teve 5 e você está com o 6º que também não é teu marido. Versículo 19. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Então ela viu que Jesus trouxe a informação da vida dela, sem ela nunca ter visto Jesus. Então ela disse: você é um profeta. 20. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. 21. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. 22. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Vamos voltar aqui para o mapa para entender essa conversa de Jesus com a mulher samaritana. Aqui na região da Judéia, no meio da tela para baixo, você vê que tinha aqui Judéia, ficava Jerusalém. Em Jerusalém havia o templo que havia sido construído por Salomão. Subindo aqui em direção a Samaria, você vê aqui que tem 2 montes. Você tem Samaria e aí você tem aqui o Monte Ebal, bem aqui no meio da tela. Você vê o Monte Ebal e o Monte Gerizim. E do lado aqui você vê a cidade de Sicar e Siquém. Jesus estava conversando com essa mulher nessa cidade aqui de Sicar. E esse Monte Gerizim era o monte que os samaritanos consideravam que era o lugar de adoração a Deus. Então os samaritanos diziam: para adorar a Deus, você tem que ir no Monte Gerizim. Quando você vinha aqui para a Judéia, o povo judeu dizia: para adorar a Deus, nós temos que ir no templo que foi construído por Salomão, que fica em Jerusalém. Então vamos voltar aqui para o texto agora. Voltando aqui no texto, vamos para o versículo 23. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Quando Jesus diz isso para a mulher samaritana, Jesus estava dizendo: vai chegar o tempo em que não vai mais importar se a pessoa está em Jerusalém, adorando no templo, ou se a pessoa está em Samaria, indo no Monte Gerizim. E esse tempo que Jesus estava dizendo era o tempo que ele mesmo, Jesus, estava inaugurando. Ele estava dizendo assim: agora Deus quer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nesse versículo 23 aqui, o que significa adorar a Deus em espírito e em verdade?
em espírito significa que nós aceitamos a Jesus, nós recebemos Ele como nosso Salvador, nós recebemos o perdão dos nossos pecados e todo o nosso espírito, os nossos pensamentos, os nossos desejos, a nossa vontade, o nosso interior é entregue para adorar a Deus. Nós entregamos completamente a nossa vida, a nossa parte interna, o nosso coração a Deus. Isso é disso que o Espírito fala. E em verdade, fala a respeito daquilo que nós praticamos. Se dentro do meu coração eu tenho amor ao próximo, então as minhas palavras e as minhas atitudes em relação ao próximo são atitudes e palavras que revelam que eu amo o próximo. Eu não vou xingar alguém. Se eu xingo alguém, eu estou mostrando, por meio das minhas palavras, o que eu carrego dentro de mim. Então, nesse versículo 23, mas virá o tempo e de fato já chegou. E quando Jesus disse, virá o tempo e de fato já chegou, ele estava dizendo, eu já estou aqui. Eu vim do céu. Deus me enviou para que eu venha anunciar o reino de Deus. Já chegou o tempo que quem vem para mim, para seguir a Jesus, é o verdadeiro adorador. E esses verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Vão ter dentro de si o coração quebrantado e o espírito para adorar a Deus e vão praticar atos de verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Agora o versículo 24. Jesus está explicando como que funciona o processo de adoração a Deus. E ele está dizendo para a mulher samaritana, Deus, ele é espírito. E é por isso que os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Deus é espírito e ele vê tudo o que se passa dentro de cada um de nós. Ele sabe o que está dentro do nosso coração, dentro dos nossos pensamentos, ele sabe tudo. Por isso que quando Jesus faz o seu primeiro discurso, que é o Sermão da Montanha, que você pode encontrar no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus trazem o Sermão da Montanha. Jesus vai dizer assim, vocês ouviram que aquele que adulterar peca, mas eu digo para vocês que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já pecou, já adulterou com ela. O que Jesus estava dizendo? No espírito, você olha, você pensa e Deus vê isso como atitude. Então, aquele que adora a Deus, adora em espírito e em verdade. Não é só nas atitudes. Jesus estava dizendo, vocês aprenderam que você só identifica o adultério quando a pessoa deita com a mulher. Aí a pessoa praticou o ato e aí todo mundo vê e todo mundo diz, ele adulterou. Mas Deus é espírito. Quando você pensou na mulher, para Deus você já adulterou. Então no versículo 24, Deus é espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Versículo 25, a mulher respondeu, eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. A mulher aqui estava dizendo, ela era samaritana. Os samaritanos, eles também eram descendentes de Abraão. Eles também esperavam pelo Salvador. Então ela vem e fala para Jesus, eu sei que quando chegar o Messias, que é o Cristo, ele vai explicar tudo para nós. A palavra Messias significa ungido. E a palavra Cristo, muitas pessoas acham que Cristo é um nome, mas Cristo vem do grego Christos,
que também significa ungido. Então, a palavra Messias significa ungido em hebraico e a palavra Christos significa ungido em grego. Então aqui, quando Jesus estava conversando com essa mulher ali, ela estava dizendo: nós sabemos que estamos esperando o Messias, que vai ser o ungido. E quando ele vier, ele vai explicar tudo para nós. No 26, então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. 27. Naquele momento chegaram seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria, e também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Não era comum que os judeus falassem com samaritanos, e número 2, não era comum que um homem abordasse e ficasse conversando com uma mulher. Então, versículo 28, em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas. 29, venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? 30, muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. 31, enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: mestre, coma alguma coisa. 32, Jesus respondeu: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. 33, então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? 34, a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Então, nós vemos aqui, voltando nessa conversa que Jesus teve com essa mulher, Jesus se revelou para essa mulher. Jesus, ele passou pela região de Samaria para encontrar essa mulher. Essa é a interpretação teológica desse texto de João capítulo 4. Ele poderia ter ido pela esquerda, ele poderia ter ido pela direita, como os judeus faziam. E Jesus, sendo judeu, poderia fazer isso. Mas ele passou pelo caminho do meio, justamente para entrar em Samaria, que os judeus não conversavam com os samaritanos, para encontrar essa mulher, para falar a ela a respeito do plano de Deus para a vida dela. E vocês veem que essa mulher, ela ficou tão impactada com o encontro que ela teve com Jesus, que a Bíblia fala aqui que ela, aqui no versículo 28, que ela deixou o pote quando os discípulos chegaram e ela entrou na cidade e começou a falar para todas as pessoas: venham ver aqui o homem que falou tudo a respeito da minha vida. Será que ele é o Messias? Ela foi a primeira evangelista, a primeira pessoa que começou, logo que teve o encontro com Jesus, dessa conversa que ela teve com Jesus, a falar a respeito do nome dele. E no versículo 30, o que ela falou chamou tanto a atenção que muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Agora eu vou dar um corte aqui para nós lermos um texto que mostra por que os samaritanos não falavam com os judeus. Vindo aqui para o Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, no capítulo 12, nós não vamos ler o capítulo 12 inteiro. Eu vou fazer um resumo e depois vamos ler alguns versículos que importam. Aqui no capítulo 12, a Bíblia conta que logo que Salomão morreu, o filho dele, que era Roboão, assumiu o trono. Só que todo o povo de Israel tinha muitos impostos, porque como Salomão teve muitas mulheres, ele colocou muitos impostos para o povo. Então, quando o Roboão compareceu ao povo, o povo fez um pedido: diminui os impostos
porque Salomão colocou muito tributo para nós. E a Bíblia fala aqui, nesse capítulo 12, que o Roboão conversou com os anciãos e os anciãos disseram para ele: atenda ao povo, diminua os impostos. E depois ele conversou com os jovens que tinham crescido com ele. E os jovens disseram para ele assim: diga para o povo que o seu dedo mínimo é mais grosso do que a coxa do seu pai. E diga que você não vai diminuir os impostos. O que foi que Roboão fez? Ele foi até o povo e disse o que os jovens instruíram ele: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a coxa do meu pai. Não vou tirar nenhum imposto. O que foi que o povo fez? Vamos ler aqui, 1 Reis capítulo 12, vamos até o versículo 15. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Deus não se agradou dos pecados de Salomão, e Deus usou o profeta Aías para entregar uma profecia para o Jeroboão. O Jeroboão era o empregado mais importante de Salomão. Ele era o mordomo. Então, o Jeroboão estava passando num lugar e o profeta Aías foi até Jeroboão e disse para ele: Deus vai dividir as tribos de Israel. 10 tribos vão ficar com você e o Roboão vai ficar apenas com 2. O profeta Aías, disse isso para Jeroboão. Então, o Roboão não ouviu o povo. 16. Vendo, pois, todo o Israel que o rei não lhe dava ouvidos, o rei aqui ainda era Roboão. Tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Como Davi era o pai do rei Salomão e o avô de Roboão, o povo disse assim: o que nós temos que ver com você que é o neto do rei Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. Jessé era o pai de Davi. Então o povo estava dizendo: nós não temos nada com essa família. As tuas tendas, ó Israel. Então eles disseram assim: cada um que vá para sua casa. Provê agora a tua casa, ó Davi. Eles estavam dizendo para Roboão: cuide de como que você vai alimentar a sua casa. Então Israel se foi às suas tendas. 17. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então, quando você viu ali no mapa aquela região da Judéia, aquela região que fica na região do sul, aquela região do sul tem 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Todo aquele pedaço ficou sendo Judéia. Aquilo ali ficou o reino de Roboão. Versículo 18. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos. Então o Adorão era o ministro da fazenda, vamos dizer assim. Ele era o responsável pelos impostos. E ele mandou o Adorão ir lá e cobrar os impostos de todas as tribos. E todo o Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. 19. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. Aí o versículo 20. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Então, aqui em 1 Reis, nós temos o relato do como foi que ocorreu a divisão. Quando o Jeroboão assumiu as tribos do norte, aquela região que nós vimos ali no mapa, a região de cima, ele pegou a cidade de Samaria e fez a cidade de Samaria a capital do reino do norte. Então ali ficou, o reino de Israel ficou dividido. A parte do norte eram os samaritanos, mas na verdade
os samaritanos eram israelitas também. Só que os israelitas que haviam se separado do reino da Judéia, do reino de Judá. Por isso que ficou essa separação entre os dois povos. Agora, voltando para João capítulo 4, nós vamos continuar aqui. Nós vimos que Jesus disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Aí o versículo 35. Vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos a colheita, mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. 36. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. 37. Porque é verdade o que dizem, um semeia e outro colhe. 38. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito, ele me disse tudo o que eu tenho feito. 40. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. 41. E muitos outros creram, por causa da mensagem dele. 42. Eles diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar, e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. 43. Depois de ficar 2 dias ali, Jesus foi para a região da Galiléia. Então, você vê aqui que Jesus, eu quero voltar aqui num texto, que logo depois que Jesus disse que a comida dele é fazer a vontade do Pai, aqui do versículo 35 até o versículo 38, Jesus ainda estava falando com os seus discípulos, e ele disse para eles, vocês costumam dizer que daqui a 4 meses vai ter a colheita. Mas eu digo a vocês que os campos já estão prontos, e basta vocês fazerem a colheita. Jesus usa a figura da plantação, das sementes e das colheitas para dizer para os discípulos que, assim como ele estava em Samaria, falando a respeito do reino de Deus para aquela mulher, ele estava dizendo, ensinando aos discípulos, usando uma situação da vida real para eles entenderem coisas espirituais, dizendo assim, olha, vocês dizem que daqui a 4 meses vai ter a colheita, mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, o que nós estamos fazendo aqui em Samaria, nós estamos fazendo a colheita das almas. Eu estou dizendo para vocês, tem muita gente que está precisando saber do reino de Deus. E nós já estamos fazendo a colheita, mesmo no lugar onde nós não plantamos. Então Jesus estava ensinando isso para eles. E isso tem uma aplicação prática para nós. Nesse mês de abril, que nós estamos celebrando a Páscoa, e hoje, dia 4 de abril de 2026, é o sábado de Aleluia. E amanhã vamos celebrar a ressurreição de Cristo. E há muitas pessoas que estão precisando ouvir de Jesus. O que nós temos feito? Existem muitas pessoas que já estão maduras, elas já estão sofrendo demais, elas estão precisando ouvir de Jesus. E nunca se ouviu uma geração que tem tantas pessoas em depressão, ansiedade, porque não ouviram falar de Jesus. Essa mulher samaritana aqui, ela tinha tido 5 maridos, estava vivendo com o 6º, é a realidade de muitas pessoas hoje. Muitos homens e mulheres estão procurando preencher o vazio da sua alma com relacionamentos e ainda não encontraram Jesus. Então, essa era a observação que eu queria compartilhar aqui sobre esse assunto da mulher samaritana. E aí Jesus ficou 2 dias ali e depois ele foi para a região da Galiléia. Como nós vimos, né?
A Galiléia ficava ao norte. Então Jesus saiu da Samaria e ele prosseguiu para a região do norte, subindo para a Galiléia. E aí, no 44, ele diz: Pois como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Jesus estava indo para a Galiléia porque ele estava dizendo que em Nazaré, na cidade onde ele nasceu, as pessoas não acreditavam em Jesus. E elas não acreditavam em Jesus porque ele cresceu entre eles. Agora o versículo 45. Quando ele chegou a Galiléia, os moradores dali o receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo que Jesus havia feito lá. Então, esse versículo 45 está remetendo ao capítulo 2. No capítulo 2 de João, logo depois que Jesus fez o milagre da transformação da água em vinho no casamento em Caná da Galileia, Jesus saiu de Caná da Galileia e foi até Jerusalém. Ele foi até a festa da Páscoa. Em Jerusalém, no templo, ele quebrou todas aquelas barracas daquelas pessoas que estavam vendendo ovelhas e pombos e bodes e aqueles cambistas que estavam fazendo troca de moedas dentro do templo. E quando Jesus estava aqui, quando ele chegou de novo na Galileia, aqui o versículo 45 está falando do momento em que ele voltou da Galileia. Quando ele chegou, lendo aqui o 45, quando ele chegou a Galileia, os moradores dali o receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo o que Jesus havia feito lá. Então é isso que eles tinham visto. Eles tinham visto Jesus consertando ali o templo. E 46, Jesus voltou a Caná da Galileia. Ele voltou para aquela cidade, Caná da Galileia, onde ele fez o primeiro milagre, onde ele havia transformado a água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Então, esse alto funcionário, ele era um oficial. Ele estava em Caná da Galileia, mas ele não era de Caná da Galileia. Esse alto funcionário público, ele morava em Cafarnaum, ele morava em outra cidade. Versículo 47. Quando ele ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, ele foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. 48. Jesus disse ao funcionário: Vocês só creem quando veem grandes milagres. 49. Ele respondeu: Senhor, venha depressa antes que o meu filho morra. 50. Volte para casa, o seu filho vai viver, disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. 51. No caminho encontrou-se com seus empregados, que disseram: O seu filho está vivo. 52. Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. Os empregados responderam: Ontem, à 1 da tarde, a febre passou. 53. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: O seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. 54. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez, depois de ter ido da Judéia para a Galiléia. Então aqui nós vemos que Jesus, o segundo milagre de Jesus, foi a cura do filho do oficial. E o que nós vemos aqui é que, com a realização desse milagre, a família desse oficial creu em Jesus. E isso aqui nos mostra a importância de orarmos por milagres. Milagres trazem pessoas para Jesus. Mas uma outra questão aqui que nós vemos é que a cidade de Cafarnaum, para chegar até Caná da Galileia, a distância dessa viagem era de um dia. Porque você vê aqui que no versículo 50, quando Jesus diz: Volte para casa, o seu filho vai viver.
disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. 51. No caminho, ele encontrou-se com seus empregados, que disseram: seu filho está vivo. 52. Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. E os empregados responderam: ontem, à 1 da tarde, a febre passou. Então o versículo 52 mostra para nós que ontem, à 1 da tarde, significa que quando ele se encontrou com os empregados no meio do caminho, ele já tinha decorrido um dia de viagem. Eles falaram assim: foi ontem. Então foi ontem, a 1 hora que ele tinha falado com Jesus. Ele já estava no dia seguinte, no caminho para a sua casa, quando ele encontrou seus empregados. Então ali havia pelo menos um dia de distância, que era o caminho que da cidade em que ele estava até onde Jesus estava. É só uma anotação, um apontamento aqui a respeito da leitura que estamos fazendo. E no meio de todo esse texto aqui, de João, capítulo 4, nós vemos a atenção que Jesus dá para todas as almas. Ele não vê raça, ele não vê povo, ele não vê diferença entre pessoas. Ele alcança a todos. Então Deus quer alcançar a todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, e é missão da igreja anunciar a respeito de Jesus para todas as pessoas. Uma segunda coisa, Jesus não faz discriminação de ninguém. Ela era uma mulher. Jesus passou por cima de toda a tradição e falou com ela. Ela era samaritana. Jesus passou por Samaria, direcionado pelo Espírito Santo para encontrar aquela mulher. Ela tinha tido vários homens, vários maridos. Poderiam falar alguma coisa sobre a moralidade dessa mulher. Jesus passou por cima disso também e alcançou a ela. Jesus não discrimina ninguém. Ele alcança a todos. Um segundo ponto aqui é que Jesus disse para aquela mulher que não existe um lugar específico para adorar a Deus. Tem pessoas que falam: eu tenho que estar em tal lugar, naquela posição. Não, você pode adorar a Deus onde você está. Você pode olhar e falar com Deus. E a adoração a Deus, ela não é religiosidade. Não é com roupas, carregando Bíblia, ou indo em certos lugares que você mostra que adora a Deus. Você adora a Deus em espírito e em verdade. Então precisamos cuidar do que carregamos no nosso coração. Um terceiro ponto, Jesus disse para os discípulos: os campos estão brancos. Ou seja, tem gente para ser colhida para o reino de Deus. Muita gente. E um último ponto, o quarto ponto. Jesus, ele se compadece de todos. O alto funcionário estava com seu filho doente. Ele foi até Jesus. Jesus atendeu ao pedido dele. E agora eu coloco na tela uma oração de confissão. Se você ainda não aceitou Jesus, se você recebeu esse vídeo e você se interessou e você nunca tinha ouvido falar a respeito da salvação em Jesus. A Bíblia fala que esse Jesus é o Salvador. Ele veio para salvar a todos. Toda pessoa que diz que confessa que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, recebe o perdão dos seus pecados, recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida e se torna filho de Deus. E o seu nome fica escrito no livro da vida. Então, se você ainda não aceitou, não recebeu Jesus, faça essa oração na tela comigo, a oração de confissão. Ligue o seu pensamento com Deus e declare essa oração em voz audível. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu.
Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. A partir de agora você é filha de Deus. Procure uma igreja, uma comunidade de fé que prega que todas as orações devem ser feitas apenas a Jesus. Participe das reuniões que estudam a Bíblia, para que você possa conhecer mais a respeito da vontade de Deus para a sua vida. Deus fala conosco por meio da Bíblia. E ore, participe das reuniões de oração. Na oração, você pede ajuda ao Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus, que já entrou em você quando você fez essa oração. Ele te guia para o céu. Ele te ensina o que você precisa. Ele fala com você no coração, pulsando no seu coração, dizendo: faça isso, pare de fazer isso, não diga essa palavra, mude as suas atitudes. Ele fala sensivelmente com você. Quanto mais você falar com Deus, mais você vai se tornar sensível para entender a voz dele falando com você. Deus abençoe a sua vida e se você gostou desse vídeo e quer engajar outras pessoas para lerem o Evangelho de João, compartilhe esse vídeo e convide os seus amigos e as pessoas para que leiam o Evangelho de João e possam conhecer mais a respeito de Jesus. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém.